Bom, a gente segue com os principais destaques do dia. A Câmara dos Deputados analisa um projeto que pode aumentar o número de deputados federais e criar 14 novas cadeiras na Casa Baixa. Essa proposta atende a uma determinação do Judiciário, mas pode custar cerca de 40 milhões de reais aos cofres públicos por ano. Atualmente, cada parlamentar gera um custo anual de aproximadamente R$230 mil entre salários, verbas de gabinete, cota parlamentar e auxílio moradia. Com a inclusão dos novos deputados, esses valores podem crescer em 39,1 milhões, conforme um levantamento que foi feito pelo Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar. Segundo o Judiciário, a criação das novas cadeiras na Câmara se dá pelo último censo do IBGE, utilizado como base para a distribuição de cargos no parlamento conforme a população de cada estado. Chamal Dávila, que está atento a essa movimentação, havia a ideia de retirar cadeiras de um estado e passar para o outro, que acabou ganhando população, né, Dávila? Só que aí há uma série de discussões a respeito de prejuízos àquele estado que perderia cadeiras. Qual é a saída? Aumentar o número de cadeiras, aumentar o número de deputados. Quem é que vai pagar a conta, Dávila? Os caniatos, como sempre, nós vamos pagar a conta. Aliás, a estimativa feita pelo Instituto Milênio, que é muito mais confiável do que essa, 14 deputados a mais custaria 1,7 bilhão por ano. 1,7 bilhão por ano. Essa é a estimativa que o Instituto Millennium fez. Por quê? É verba, é emenda, é viagem, é despesa com o hospital aqui, o Sírio-Libanês e o Einstein quando fica doente. Tem muita outra coisa que não está na conta. Então é muito mais confiável esse dado feito pelo Instituto Millennium aqui. Então é uma vergonha. A regra, e outra coisa, existe uma regra. A regra na Constituição está clara. Nós temos o censo indica os estados que aumentaram a população, tem uma redistribuição de cadeira, vai ganhar cadeira, e aqueles que perderam população vai diminuir cadeira. Agora, qual é o problema? Os estados que perderam cadeira, que perderiam cadeira, são os estados que mais se mobilizam na política. Então, tem lá, Bahia, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, presidente da Câmara, Alagoas, ex-presidente da Câmara, essa turma quer mais cadeirinha, quer mais... É uma coisa vergonhosa. O Brasil já tem 513 deputados, eles querem aumentar esse negócio, mais 14 deputados. Só para ter uma ideia, Caniato, nos Estados Unidos hoje tem 435 deputados para 340 milhões de habitantes. A gente quer aumentar deputado, é para ter mais boquinha. E outra... Esta medida, além de ser um contrassenso, porque o censo está indicando que precisa ser refeita as cadeiras de acordo com a mudança populacional, ele não resolve duas coisas que precisam resolver na distorção da representatividade no Brasil. Primeiro, é esse piso de 8 deputados como o número mínimo de um estado pequeno e o teto de 70 deputados. Isso distorce completamente a ideia democrática de uma pessoa, um voto. Porque, na verdade, São Paulo está subrepresentado. São Paulo precisava ter mais ou menos 25 a 30 deputados a mais. Então, assim, não resolve essa desproporção da proporcionalidade que deveria ser a Câmara dos Deputados, cria mais deputado e mais custo, e não adota a outra medida fundamental que precisamos fazer para moralizar a política, que é o voto distrital. Então, você veja só que projeto casuístico. É um projeto que tem que ter jogado na lata do lixo. O brasileiro não aguenta pagar mais uma conta de privilégio do segundo Congresso mais caro do mundo. Nós já temos o primeiro judiciário mais caro do mundo e nós temos o segundo parlamento mais caro do mundo. Ao invés de redistribuir as cadeiras, o que essa turma quer fazer é aumentar o número de deputados, aumentar a despesa. Talvez a meta é essa, é atingir agora o parlamento mais caro do mundo com essa inclusão de mais 14 deputados. Pois é, interessante o Dávila ter destacado também essa projeção que foi feita pelo Instituto Milênio, que eu tenho inclusive a nota técnica aqui, viu, Dávila? E eu abri
o estudo que eles fizeram com as projeções, porque esse levantamento feito por esse órgão da Câmara dos Deputados despreza uma série de gastos, né? O Instituto Milênio já incluiu vários, inclusive plano de saúde, reembolso de despesas médicas, auxílio moradia, encargos trabalhistas com secretários parlamentares, verba de gabinete, ajuda de custo, subsídio, enfim, os muitos valores que envolvem a cota parlamentar, enfim. E aí a projeção indica para 1.684.000 e mais uns quebrados por ano. Enfim, é preciso se debruçar também sobre esse valor. Você, Cristiano Beraldo, a possibilidade de aumentar o número de cadeiras no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e o custo que isso naturalmente tem, né? Essa estrutura que define a distribuição de parlamentares no Brasil, ela já é uma aberração na sua natureza. Porque o Dávila destacou bem, o propósito desse sistema democrático é que você tenha um equilíbrio do poder do voto. Portanto, não faz sentido ter um limite mínimo de 8 deputados por estado e um limite máximo de deputados, se não me engano são 70, que é o caso de São Paulo, quando você então vê que o voto no Amapá vale mais do que o voto em São Paulo. A população do Amapá, ela tem mais representantes do ponto de vista proporcional na Câmara dos Deputados do que São Paulo. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. E aí, a ação que os parlamentares querem adotar em relação ao desequilíbrio que claramente existe, sobretudo seguindo a regra de se adequar ao censo, é piorar ainda mais a situação. Por quê? Porque interessa a eles, sobretudo a essas figuras que vêm desses estados menores para dominar esta cena política. Por que esse tipo de benefício? Por que nós agora teremos esse aumento, esse agravamento da representatividade de determinadas pessoas, de determinados estados brasileiros? Os estados têm que compreender o seu papel diante da federação. Se eu estou perdendo população, é porque eu não estou fazendo um bom trabalho. A minha população quer ir embora porque eu sou incompetente na gestão do meu estado. Portanto, precisamos ter um projeto de desenvolvimento do estado para que aquele estado, ao invés de perder população, atraia novos moradores. E como é que se atrai novos moradores? Com segurança pública, com boas escolas, com oportunidade de emprego, com boa infraestrutura. Não faz sentido, Caniato, estados riquíssimos, estados que têm área agricultável, que têm riqueza mineral, que têm costa, tem tudo, perde população. Não faz o menor sentido isso. Só que essas incompetências, essas demonstrações claras de que não há um compromisso com os estados, mas há um compromisso com a política e com os políticos, isso, de novo, é mais um elemento que as pessoas não dão bola, que as pessoas... é assim mesmo, não vai mudar nada. Vai para 527, né, que acho que é o número que, no final, teríamos de deputados. Aí você vai perguntar para o cidadão comum, vai ter mais um que eu vou poder pedir cimento, que vai vir aqui oferecer dinheiro para o meu voto. Infelizmente, essa é a realidade. Pois é, e você acaba não privilegiando quem faz uma boa gestão, né? Porque a quantidade de dinheiro que volta para o Estado que acaba trabalhando direito é muito estranho. Inclusive tem uma tabela que indica o quanto volta de imposto para cada R$100 que determinado estado manda para Brasília. E eu tenho um levantamento que foi divulgado, inclusive, neste ano. A cada R$100 que o estado de São Paulo envia para Brasília, voltam R$10, ou seja, 10%. Já Roraima, a cada R$100, voltam 295. Olha só, você acaba privilegiando quem não faz uma boa administração. Olha que coisa curiosa. Você, Mota, o aumento no número de cadeiras na Câmara dos Deputados e os custos envolvidos nesse projeto.
Eu vou discordar dos meus colegas. Eu acho 40 milhões de reais, né, parece que esse é o custo, 40 milhões de reais a mais, um preço muito baixo. Se o aumento no número de deputados trouxesse melhores resultados. Não é o que a gente tem visto, infelizmente. A qualidade do trabalho feito pelos parlamentares não tem melhorado ao longo do tempo. Ao contrário, nós temos visto temas críticos, como, por exemplo, a reforma tributária, serem tratados de forma absurdamente leviana. Nós temos visto o trabalho de centenas de deputados e dezenas de senadores ser totalmente controlado pelos presidentes das casas, que decidem o que vai ser pautado, o que vai ser votado, completamente à revelia da vontade popular. Nós temos visto um Congresso que aceita ter o seu papel usurpado todos os dias e que abaixa a cabeça para isso. Como disse a deputada Bia Kicis, acho que ontem, um Congresso que se acostuma com isso não ficará com as portas abertas muito tempo. E aí não vai fazer diferença nenhuma o número de deputados. Mensagem da Adriana muito interessante. Ela disse que o número de cadeiras deveria ser modular e de tempos em tempos deveria haver um tipo de aferição do número de pessoas para cada estado. Isso poderia ser feito, segundo ela, na própria eleição, né? Que você estimularia o voto, inclusive das pessoas. E ela encerra dizendo, não precisaria esperar um censo para aí você aferir qual é o número de habitantes para aquele estado. Obrigado pela mensagem, viu, Adriana?